Neste ponto da mensagem, eu quero trazer aqui a lembrança dos ouvintes, a história de Mardoqueu. Mardoqueu, um homem judeu, que havia sido levado cativo, louvado seja o nome do Senhor, junto com a sua sobrinha, Hadassa, que ele havia criado, que futuramente se tornou esposa do rei Assuero. Louvado seja o nome do Senhor. Ele resolve não se curvar para o ministro do rei chamado Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Mardoqueu, ele resolve ser fiel a Deus, ele não se curvava diante de Amã. E Amã começa a se incomodar. Louvado seja o nome do Senhor, porque todos se curvavam diante dele. Louvado seja Deus, mas Mardoqueu não se curvava, ele continuava de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele só podia se curvar diante do Deus verdadeiro. Deixa eu te dizer uma coisa: estão se curvando diante de ensinamentos humanos, estão se curvando diante de autoridades humanas, mas eu e você, nós precisamos se manter de pé, nós precisamos se curvar diante do Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Ainda que passando pela fornalha, ainda que passando pela cova dos leões, Ele se faz presente em nossa vida. E a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela traz o entendimento de que Amã, ele enfurecido com Mardoqueu, ele dá um jeito de criar um decreto para assassinar todo o povo judeu. Muitas e muitas vezes a minha obediência, ela traz tempestade até para a vida de terceiros, mas também ela traz bênção para a vida de terceiros. Nós sabemos que Mardoqueu, ao ser fiel a Deus, ele teve que enfrentar a fúria de Amã, e Amã armou uma cilada para destruir todo o povo judeu em um único dia. Mas nós sabemos que o rei Assuero, ele perde o sono, e nas suas crônicas ele lê, e ele descobre que ali havia um homem que havia lhe dado um livramento de um golpe, de um possível assassinato, e ele pergunta o que foi feito para este homem. Não tem nada sendo feito. Ele se pergunta o que foi feito para Mardoqueu, o que foi feito para este homem. E ele pergunta para o próprio Amã o que devemos fazer para o homem a quem o rei veio agradar. Amã, todo contente, já com a forca preparada para matar Mardoqueu, animado e certo da sua vitória, ele diz ao rei: pega as tuas vestes, põe nele tua coroa, o cavalo real, e manda alguém sair com ele passeando por aí. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que o rei Assuero diz para Amã: então vai e faz tudo isso para Mardoqueu. Deixa eu te dizer uma coisa: a cilada que o inimigo preparou para você, ele mesmo vai cair dela. A forca que Amã havia preparado para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado nela. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus para honrar o homem que é fiel. Deus, Ele é Deus para honrar o homem que não se curva diante de ensinamentos humanos. Deus, Ele é Deus para honrar o homem, louvado seja o nome do Senhor, a quem a Ele veio agradar. Talvez você se encontre perseguido. Talvez o inimigo tenha preparado para você uma forca. Talvez a data do teu extermínio esteja agendada.
Mas o nosso Deus é o Deus que muda o cativeiro da história. O nosso Deus é o Deus que dá livramento. Deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena ser fiel ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ainda que venhamos enfrentar a fornalha, ainda que venhamos enfrentar a prisão, os leões. Louvado seja o nome do Senhor, ainda que haja uma forca preparada para a tua vida. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ter compromisso com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Rei, louvado seja o nome do Senhor, Ele não te esqueceu. O Rei, Ele não te abandonou. O Rei, Ele tem visto o teu sacrifício. Ele tem visto a tua lágrima. Ele tem visto a tua dor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem visto quanto você tem pelejado na sua presença. E o tempo que era para ser de fracasso se transforma em tempo de honra. Nós sabemos que Amã, sendo enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu, Mardoqueu agora assume o lugar de ministro e ele ocupa o lugar de Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Ele recebe as terras de Amã para si e é honrado pelo rei, é colocado em lugar de destaque. Deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena ser fiel a este Deus, vale a pena adorar a Ele, vale a pena glorificar a Ele, vale a pena ter compromisso com Ele, com a sua palavra, ainda que sejamos rejeitados, ainda que sejamos caluniados. Sabe por quê? O que não faltam são pessoas para nos caluniar, o que não faltam são pessoas, louvado seja o nome do Senhor, para querer nos enterrar vivo. O que não falta são pessoas para querer nos destruir, para querermos lançarmos na fornalha, na prisão, junto com os leões ou na forca. Mas deixa eu te dizer uma coisa: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus é o Deus que tem honra para a tua vida. Ele tem honra para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.